Pessoal, boa noite, então. Boa noite para todo mundo, para quem está entrando aí na nossa querida live, os nossos queridos companheiros de jornada espiritual, os nossos queridos que participam das nossas apometrias. Eu sou a Ana, sou da Casa Auros, uma casa espiritualista, onde nós reunimos aqui diversas egrégoras espirituais para tratamento das questões físicas, corporais e espirituais, mentais e psicológicas e todos os outros quesitos. Queria agradecer aqui a presença da minha querida amiga e irmã de jornada espiritual também, Cineia Sático. É Sático, né? Sático? Sático. Me corrija errado, né? Me corrija. Depende do jeito que você lê, depende do jeito que você escreve, mas pode chamar de Sati. Então, Lussati, nossa Lussati. Depois eu vou dar o espaço para vocês se apresentarem, tá bom? Rago, meu queridão, ó, irmãozão de jornada aí, né, Rago? Rago aí tem essa trajetória espiritual dentro das doutrinas e filosofias orientais, que nos deu esse acesso muito lindo, maravilhoso, expansivo dessas doutrinas orientais, que por muitas vezes a gente, por dificuldade de acesso, né, de entendimento, a gente acaba ficando um pouco seletivo e só curte, né? E é muito mais do que isso, né, Rago? É muito mais do que isso, né? É um universo à parte. Então, vou dar aqui um espaço para que vocês possam se apresentar e a gente começar a nossa live. Rago, fala aí quem você está hoje. Pode falar. Bom verbo. O verbo estar é muito mais... Na língua portuguesa, a gente tem o privilégio de ter essa diferença entre o estar e o ser, né? E hoje eu estou Rafael Rodrigues, mas quem quiser me chamar de Rago, Ragu, me chamem. O importante é me chamarem. E eu estou um belíssimo de um espiritualista, como diz o Wagner Borges, com a mente abertíssima, com o coração abertíssimo, feliz de ter, de estar cada vez mais me encontrando dentro de mim mesmo, com as minhas etapas de vida sendo cumpridas, com a continuidade dos meus estudos e com as minhas palestras, o meu trabalho, minhas apresentações de músicas devocionais. Eu sou essa pessoa aí que busca a simplicidade o máximo possível e está disposto a ajudar quem precisar no que eu conseguir. Então, eu estou muito feliz pelo convite. Hoje eu estou aqui no Paraná, mas eu sou do Rio de Janeiro, como todo mundo sabe. E a felicidade é muito grande estar aqui com vocês. Namastê a todos. Namastê. Isso é muito especial pra gente, viu? Muito especial mesmo, saiba disso, tá bom? Lu, querida, fala lá, quem está, Lucinéia Sático, hoje? Quem é? Quem está? Como está? Ai, que pergunta complicada. Olha, hoje eu estou uma pessoa assim, hoje eu sou uma enfermeira, né? Amo minha profissão. Não era a profissão de início de escolha da minha carreira, mas desde muito jovem a espiritualidade já me conduzia, né? E me conduziu para ser enfermeira. E desde sempre muito jovem eu convivi com a presença da espiritualidade de uma forma muito ativa na minha vida. No entanto, eu não tinha percepção disso, não conhecia. Sou apaixonada pela minha egrégora, sou apaixonada pelas egrégoras, sou apaixonada por servir a espiritualidade, por servir, por ajudar as pessoas. Isso ressignifica a minha vida em outros sentidos, né? As pessoas
continuam achando, uma grande maioria, que a cronologia da fisiologia, né, humana, do envelhecer, passa a ser algo limitante, mas para mim tem sido algo muito libertador. E isso eu agradeço por essa questão dessa expansão mesmo da consciência, da percepção que eu tenho de mim mesma. E isso só foi me permitido, esse aprendizado, e ainda estou nessa caminhada, não foi fácil, é muita luta, muita lágrima derramada, mas muito aprendizado, de uma forma muito linda. E hoje eu estou isso, eu sou isso, eu creio. Legal. Bom, a gente trouxe esse assunto, né? Até falo conversando com o Rago durante a semana. Rago, vamos sugerir aí alguma coisa para a gente falar, né? E surgiu de uma forma muito espontânea, até por uma questão cíclica e temporal, da expansão da consciência. Por quê? Porque eu pergunto, é um desafio hoje estar conectado num outro padrão de consciência? Sim, é um desafio, né? É um desafio o quê? Falando na ótica, na minha ótica, né? Naquela ótica vista por mim, pelos meus desafios, pelas questões cíclicas da minha vida, do meu dia a dia, do meu cotidiano. Mas e as pessoas que não conhecem, não têm ainda o acesso mínimo que seja sobre a questão da expansão da consciência? E eu acredito e sinto isso de forma muito intensa, que o cosmos, o universo, todos os elementos que compõem essa grande, eu chamo de uma dança cósmica, né? Essa dança cósmica que compõe o nosso estar aqui, por isso que eu pensei, o que você está hoje, como nós estamos, porque o universo, ele está nos causando digamos, esse desconforto climático, temporal, psicológico. Não chega a ser um desconforto, mas é algo que é provocado mesmo. Porque ou você expande, ou você entra numa outra frequência, ou o universo mesmo ele te empurra, né? Ele vai fazendo essa propulsão, é uma força, né? Que muitas vezes a gente acha que não vai ter o controle. Mas aí eu quero saber de vocês, aí, meus colegas queridos, espirituosos, amados, iluminados, né? Quais seriam esses desafios ao ponto de vista espiritual, físico, material? Sim, porque nós estamos materializados. Então, nós entendemos, precisamos absorver que esses desafios, eles estão na nossa vida. E nós precisamos compreender isso para estar aqui, concatenar com esse planeta, com essa dimensão, para que a gente possa galgar os outros níveis dimensionais de consciência. E para isso acontecer, eu entendo que é um processo, né? E quando a gente está no processo, existe uma responsabilidade ou uma corresponsabilidade também de levar isso às pessoas que ainda não entenderam que essa dinâmica está acontecendo. Como que vocês veem essa situação? Como é que vocês conseguem se conectar com isso e não perder o controle? Não sair da casinha, não perder as estribeiras, né? Como a gente fala. Mas existem os desafios e são muito atuais, né? A gente sabe que tem. Rago, me fala, querido, quais são os desafios atuais para que a gente possa entender esse processo de expansão da consciência no seu ponto de vista? Olha, acho que a primeira coisa, pensando nesse sentido, nesse assunto, é a tal da bolha. Então, se a gente, primeiro, não reconhece que é muito perigoso ficar dentro dessa bolha que existe hoje no mundo. E qual é a bolha? O que é a bolha? Que a gente chama de bolha, tem gente que chama de matrix, tem gente que chama de sistema, um sistema de controle, mas a bolha é aquela sensação de que a gente tem que seguir o rebanho. Então, o rebanho vai para um lado, vai todo mundo
mundo para o mesmo lado, o rebanho vai para o outro, vai todo mundo para o outro. Tem até uma série muito boa que chama The Chosen, Os Escolhidos, que conta a história dos 12 apóstolos. Na abertura da série, tem uma animação onde todos os peixinhos vão para um lado, e aí, de repente, um dos peixinhos resolve voltar e ele enfrenta aquele turbilhão de peixes indo para o outro lado. E aí, quando alguns peixes, depois de um tempo, percebem que o outro peixe está indo contra a maré, por algum motivo, nem que seja por curiosidade, começam a seguir ele. Não que ele seja um mestre para ser seguido, mas eles, né, dizem que a gente vira devoto, vira buscador da luz por 3 motivos. Um é por curiosidade, o outro é por desespero e o outro é para ser poderoso, porque as pessoas acham que quem é espiritualizado de alguma forma também é um tipo de poder que as pessoas ganham, porque ganham seguidores, às vezes ganham dinheiro, às vezes ganham fama. Então, 3 motivos para a gente querer entender o que é sair da bolha, que é não ser manipulado pela mídia, não ser manipulado pelo senso comum da família que pensa a mesma coisa há muitas gerações, e aí a gente fica com medo de ser taxado de ovelha negra ou ovelha contrária, chamem como quiser, a ovelha roxa da família, né, a ovelha transcendental da família, porque Esquisito. esquisita, né? Porque ser diferente hoje em dia devia ser motivo de alegria, porque Deus é o Senhor da diversidade, mas quem é diferente acaba sofrendo ataques dentro de casa, assim. Imagina num círculo de universidade ou um círculo espiritual, quem age um pouquinho diferente ou não acredita no que a maioria das pessoas acredita, é taxado como um esquisitão, como um transgressor, né? Então, esse medo de sair da bolha e ir em direção a algo que vem do seu sentimento e não do que bombardeio na sua cabeça, eu acho que seria o primeiro passo. Quem teve essa coragem colheu muitas vezes bons frutos, né? Gente. E a questão é vencer, furar essa bolha, né? A ovelha, ou seja, o esquisitão, a esquisitona da família, resolveu furar a bolha. E sempre tem aquele que segue, que, oxa, é interessante furar a bolha, né? Sair desse padrão redondinho de pensamento e observar melhor essas situações que nos envolvem. Tem uma dica. Quando a gente consegue. Uhum. Fala você, desculpa. Pode falar, vai lá. Tem uma dica muito boa, que é ficar ligado naquela pessoa que sempre acha que é a dona da verdade. Sempre tem uma pessoa dessa perto da gente. Quando essa pessoa começa a dizer muitas verdades, aí a dica é, segue o contrário do que ela fala. Não vai na onda dos que acham que tem muito conhecimento, ou, não, as coisas são assim, sempre foram assim. Aí você tem que pensar, então, a partir desse momento eu decreto que vai ser diferente, né? Não pode fazer isso, mas se eu fizer, o que vai acontecer? Óbvio que ninguém vai fazer nada para se prejudicar, para se destruir, para prejudicar alguém, mas ficar ligado naquela coisa que te incomoda, na sua sensação, Você pode buscar dentro de você uma interiorização e pensar, isso está fazendo bem para mim? Seja o que for, um casamento, uma casa espiritual, um círculo de amizade. Pega a visão. Um círculo de aqueles aí, ó. Olha lá. Um círculo de amizades, seja o que for. Tá te fazendo bem? Vai, continua, mas aumenta a audição e a percepção para ver se vale a pena, né? Exatamente. Você tocou no ponto fundamental, que é exatamente que a expansão da consciência,
ela atua não só no contexto místico, até a gente colocou aqui, né, a ovelha mística da família, eu gostei bastante do que ela colocou ali. Ela evoca e provoca em nós essa tomada de decisão sobre as coisas. Porque muitas vezes a gente entra num sistema de padrões, de convenções, de tradição, e a gente esquece que o mundo está mudando e as coisas ao nosso entorno mudam também. Então, às vezes, uma decisão que precisa ser tomada hoje, eu tenho certeza que com essa fala do Rago hoje, alguém vai tomar uma decisão. Eu estou sentindo no ar, tá, Rago? Você pegou no tendão de Aquiles aí de alguém, tá? De algumas pessoas. Viu como é bom expandir a consciência? E essas conversas, elas precisam ser semanais, entende? Quinzenais, porque é um processo muito rápido, é uma fração de tempo que você não consegue mais ter visibilidade, né? Então, quanto mais a gente tocar nesse assunto, mais expandir a consciência, mais a gente vai conseguir entender os nossos processos e mergulhar neles, entendê-los, aprofundá-los. É pesado, às vezes, é difícil? É, mas a gente não consegue se a gente não dá esse portal, não abrir esse portal, né? Rago fala, foi extraordinária essa tua fala, foi tum, assim, ó, pá, adorei. Lu, minha querida, desculpa, não estou interrompendo ali o Rago, né? Rago, mais alguma colocação? Não, estou ávido para ouvir a Lu, estou ávido. Lu, querida, não, depois dessa colocação do Rago, eu agora fiquei tímida para falar. Ô, Lu, como foi na sua vida que você furou a bolha? Me conte, nos conte. Delícia. Vai lá. Então, assim, com toda essa questão, né? Quando a Ana veio me falar sobre a questão da expansão da consciência, né? Eu entendo que a expansão da consciência, nós precisamos ampliar as nossas percepções, né? E quais são essas percepções? Primeiro, algumas o Rago já mencionou aí, é o perceber primeiro eu mesma, trabalhar para o meu próprio ego. E a minha expansão, e que eu ainda considero que estou iniciando essa expansão, ela começou muito pegando no meu ponto do meu orgulho, do meu ego. Então, o ego, eu acho que é a bolha mais difícil de se romper hoje para as pessoas. Porque muitas pessoas, quando vêm nos procurar como consulentes ou amigos, ou aquilo que o Rago fala assim, a pessoa fala a verdade, a pessoa é o dono da verdade. As pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que elas não querem ouvir. Elas querem ouvir aquilo que o ouvido delas agrada. Então, elas não querem ouvir, assim, uma crítica, elas querem ouvir um elogio, porque é o ego que está à frente. E eu entendo que essa fala do Rago, quando fala que vamos quebrar essa bolha, para mim a primeira bolha que a gente precisa trabalhar, e a mais doída, a mais difícil e desafiadora é o próprio ego, porque a pessoa se faz realmente o dono da verdade. Aí eu quero fazer um parênteses. Existem pessoas que o ego, elas são tão... o ego é importante. Tá? Não estou dizendo que a gente precisa zerar o nosso ego. Não, o ego é importante. As pessoas confundem isso com o meu eu amar a mim mesma, né? Eu curtir a idade que eu estou chegando. Esse ano eu faço 60 anos. Estou curtindo isso. Uau. Nunca pensei que eu fosse curtir e fazer 60 anos. Que legal. Porque eu sempre tive aquele padrão, que você também mencionou, que é o padrão de uma sociedade em que a beleza está na juventude, em que enquanto se é jovem, se tem toda uma oportunidade pela frente, né? E que a gente ainda, por mais que fala a lei do idoso, você pode estacionar na vaga de idoso, né? Ou não pagar passagem de ônibus ou alguma coisa assim, é muito mais além do que isso. E quanto que nós estamos preparados para entender, aceitar o avanço da cronologia que é natural. Então,
eu gostei muito quando você menciona, Rago, a questão dos padrões, né? O ego, para mim, é importante quebrarmos os padrões daquilo que eu sou o dono da verdade. O padrão daquilo que eu não vou ouvir o outro, porque aquilo que o outro me falou não me agradou. Então, como é que eu posso expandir algo se eu mesmo me limito? Eu próprio sou limitante. As pessoas próprias são suas próprias limitadoras, né? Então, às vezes, não, eu tenho um parente, eu tenho alguém na minha casa que tem um relacionamento abusivo, eu tenho alguém na minha família que é tão negativa que a energia negativa dessa pessoa me afeta. Afeta por quê? Né? Então, qual é o meu limite que eu preciso aumentar um pouquinho, meio metro, 1 metro a mais, a minha própria cerca, que fui eu mesma que construí, né? E eu sou eu mesma a mantenedora dessa cerca, né? E também gostaria de citar que esses limites, elas são uma oportunidade maravilhosa para você dizer, é isso que eu preciso mudar. Quando você menciona, o que me incomoda? O que é que me faz mal? O que é que me faz bem? Né? Então, assim, eu passei por várias fases, há 3 anos, estou quase 4 nessa caminhada da espiritualidade. Comecei com a Ana, nós temos uma história engraçada juntos, né? No começo, a Ana me ajudou muito nessa minha expansão, né? A princípio, eu achava que a Ana era... Eu vim da psiquiatria, sou enfermeira, trabalhei muitos anos no hospital psiquiátrico. No início, eu achava que a Ana... Eu falava, nossa, coitada, tão nova e... Já né, tantanzinha já. Né? Porque o que ela via, o que ela sentia, eu não via, não sentia. Né? Mas por que eu fiz essa virada de chave? Porque a minha vida inteira eu sempre tive um objetivo, sempre pedi muito a Deus. Não me deixe passar por essa vida somente pagando boleto. A minha vida tem que ter um significado a mais do que cumprir carga horária no meu trabalho, como enfermeira, dupla jornada de trabalho, pagar contas e no final viver com aquilo que me sobra. Tem que ter um significado a mais, tem que ter um objetivo a mais do que isso. Sair dessa bolha do trabalhar, que faz parte, comprar mantimento, comprar roupa, faz parte, mas e os meus sonhos, né? São os meus sonhos. E aí entra naquela questão, as pessoas sabem sonhar, tem pessoa que sonha muito grande. Ok, legal, mas ela vai aprender a viver com a frustração, se ela não conseguir atingir o sonho. Tem pessoas que almejam ter uma determinada profissão, correm atrás disso e às vezes elas não conseguem no tempo que elas querem. Então, qual é o aprendizado? Será que não é aprender a viver com uma frustração na vida? Né? Então, a vida, ela nos dá limites para que a gente quebre eles, para que a gente vença esses limites. A vida não é do jeito que a gente quer, mas do jeito que precisa ser. Quando você aceita e entende isso, você quebra uma bolha, aí você vai olhar e fala, poxa, não é do jeito que eu quero, é do jeito que precisa ser. Tem algo a mais nisso. E quando eu comecei nas minhas orações, Deus, não me deixe partir dessa terra, dessa vida, sem eu ter servido a você. Porque a minha vida tem que ter um significado maior do que só trabalhar para pagar conta. E as coisas foram acontecendo, essa energia, e hoje eu tenho esse entendimento, o universo vai reverberando o que você pede, vai refletindo aquilo que você emana de você, né? E a minha vida foi acontecendo, conheci a Ana, aí minha vida foi acontecendo, conheci o amor da minha vida hoje, meu companheiro, né? Que está nessa jornada junto comigo, e através dele, eu olhei muito para o meu ego, eu quebrei muito padrão de comportamento, eu tive que olhar muito os meus medos e os meus traumas, então a minha expansão, ela não aconteceu assim com flores, não foi maravilhosa, no sentido de que foi fácil, mas foi do jeito que precisava ser, foi o resgate que eu precisava ter, né?
Então, assim, eu sou muito grata por tudo isso, sou grata por esse companheiro que hoje realiza muitos sonhos na minha vida, sou grata porque ele, através dele, eu me estimulei a encarar a minha dor, porque não é fácil. Expandir a consciência, ter uma percepção de si mesma, não é fácil. Muitas vezes a gente precisa de um estímulo. E esse estímulo nem sempre é melzinho na chupeta. Verdade. Vejam só, são encontros que o universo proporciona para que pessoas, numa sincronicidade de tempo, né, que nós possamos nos unir e compartilhar das nossas dificuldades, das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas frustrações também, né, para que a gente possa, aos poucos, como num quebra-cabeça, juntando essas peças, a gente entendendo o que é essa expansão. Tá? Essa expansão são elementos, são variáveis de experiência, né? São essas variáveis. Agora, como a gente consegue, o que a gente faz com essas variáveis, né? Se a gente consegue absorver, entender, ou se a gente coloca no bolso e deixa para depois, ou se a gente joga para trás e não quer nem olhar mais, não quer saber, né? E são experiências que a gente precisa aproveitar, porque elas podem não voltar mais, né? E aí passou, puxa, eu poderia. Aí você entra na síndrome do epitáfio, né? Ah, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter falado menos, ter escutado mais, né? Então, são situações na nossa vida que a gente vai aprendendo e expandindo. Mas eu queria saber também de vocês, porque é algo que também me toca muito, são as questões das telecomunicações. São essas visualizações, são situações que sempre aconteceram, só que com os meios de comunicação mais fluido, a gente tem muito mais acesso às informações. E às situações caóticas que o nosso mundo apresenta, que faz parte de um processo também de transição que a gente sabe. Como que a gente poderia trabalhar? Não tem como neutralizar, porque a gente está envolvido no contexto, né? Mas são muitas situações caóticas, dificultosas, alheias, que acontecem muito próximos a nós, né? São situações de materialidade, de não materialidade, de violência, a questão das fake news, né? Das coisas que não tem uma ética proposta, não se tem mais aquele controle do que é lícito, do que não é lícito, a inversão dos valores sociais. Então, nós estamos mergulhados num contexto social onde expandir a consciência, se encontrar com esse eu superior, é um desafio, né? E a gente dá uma mão galgada, né? E aí a gente acaba encontrando algumas facilidades ou fragilidades do nosso campo emocional e, às vezes, postergar esse caminho. Rago, como é que você lida com essas situações atuais do nosso planeta, da nossa vida, para que você não se afaste desse propósito? Porque é um propósito, né? Aliando um pouco com o que a Lu falou, que foi um ponto que eu confesso que ela pegou o outro lado de você ter contato com pessoas que te afetam. Pessoas, fatos, acontecimentos mundiais. Eu acho que quando ela levanta a questão do ego e como conviver com esse mundo de hoje afeta o nosso ego, a gente pode talvez considerar que essa afetação do ego ela pode ser de dois tipos. Se você não tem um ego minimamente sólido e construído, porque o ego, eu como psicólogo posso falar um pouco bem, posso falar bem sobre o ego. O ego ele é necessário, porque sem o ego a gente não vive em sociedade. É a nossa instância mínima para que a gente se reconheça, para que a gente seja reconhecido. O problema é quando esse ego é frágil demais e pode sofrer influência de tudo que vem até ele, qualquer um, e
começa lá na infância, porque a maioria das pessoas já nasce dentro de uma família que tem uma estrutura montada. Provavelmente já estão dentro de uma religião, já é batizado assim que nasce, então já tem um modelo ali que tentam já colocar na sua cabeça, e isso vai formando um ego, vai formando um ego, vai formando um ego. E quando você encontra essa pessoa que eu levantei lá no início, que é a pessoa que ou você tem que ficar muito de olho nela, ou você vai até aprender com o que ela fala, porque muitas vezes quando a gente convive com um mundo que nos oprime, com alguém que nos chama atenção o tempo inteiro, ou quer que a gente seja do jeito que elas querem, a gente tem a opção de romper com isso, como eu falei, ou aprender com isso. Porque mesmo as pancadas, mesmo as solapadas, elas não deixam de ser uma estrutura de aprendizado. É como se o mundo também fosse o seu mestre. Mas chega um momento em que esse mestre ele pode dar uma escorregada. Ele pode falar, ó, você pode olhar para ele e falar, ó, eu entendo, eu aceito tudo que você está falando, que você quer me impor, mas eu quero seguir o meu caminho. E aí é nesse momento que você, além de romper a bolha, você rompe até a bolha do seu próprio ego. Você chega e fala assim, ô querido ego, você foi um príncipezinho, um reizinho que esteve no comando até agora, mas eu, por alguma misericórdia e pelo meu próprio esforço, cheguei num ponto em que eu tenho a, a iniciativa, a proatividade de seguir o caminho por mim mesmo. E aí parece que Deus vai colocando pessoas no nosso caminho, situações, igual aconteceu com a Lu, de encontrar a Ana, igual aconteceu com todo mundo, de encontrar alguém, ou algum lugar, ou algum conhecimento, ou foi surpreendido por uma voz, por uma visão, que chegou e falou, meu querido, você vai ser bezerro até quando? Quando é que você vai virar uma vaca? Quando é que você vai virar um boi? Você vai ficar mamando até quando? Você não vai crescer, não é só crescer corporalmente, é amadurecer. Você desceu aqui para cumprir uma vida, e aí você vai fazer a mesma coisa que você fez em todas as vidas. Cresceu, casou, trabalhou, adoeceu, envelheceu e morreu. Não dá, querido. Vamos lá, vamos passar de fase, né? Passar de ano na escola é bom quando a gente passa de ano, então quando a gente faz o mestrado, o doutorado, pega aquele trabalho bem, que você, pelo seu currículo, você mereceu o seu trabalho. Então vamos botar a coisa vamos botar o cavalo para andar, né? Então esse segundo furo, às vezes nem vem só pelo nosso esforço. Às vezes ele vem por um arrombo de Deus, né? Porque a gente pode entender essa força maior como alguém que não está muito respeitando a nossa vontade. O que tem que acontecer na nossa vida acaba acontecendo, né? A gente ou opta por ouvir também o que não é o nosso ego, o que não é as notícias escabrosas do mundo, e se centralizar e se fortalecer para saber se a gente está na guerra, não dá para ficar escondido na guerra esperando a guerra passar. Vamos guerrear, vamos ser o lado que vai fazer com que o outro que está do seu lado vai conseguir andar também, porque não adianta também você andar sozinho, chegar lá no final da corrida, e aí ganhou, e aí você vai fazer o quê com essa vitória? Olha para o lado, dá pro companheiro que está do seu lado, né? Exatamente. Tocou num ponto bem importante, porque a questão da neutralidade com relação ao mundo caótico em que a gente habita não é tão produtivo, porque realmente, o que você vai fazer com esse sabor de vitória, né? Então tem que ter essa expansão, tem que ter essa partilha. E o que eu percebo hoje, que as pessoas elas estão entrando muito num processo de cura individualista, individual, pessoal. Isso é importante, até porque a transição tão falada, ela começa pelo trabalho
né? Pela sua autocura. E aí todo um complexo, um aglomerado de pessoas que também entendem esse processo, podem transformar o mundo, podem trazer essa harmonia, essa energia, né, de organização. Mas o partilhar também faz parte do processo de expansão. Então, quando eu conseguir atingir um determinado nível de expansão, eu posso levar para o meu irmão, para a pessoa que está aberta para isso, a antecipação para ela, né? Porque ela não, talvez a forma que ela tenha que aprender esse método de expansão pode ser igual aquela temática, se não é pelo amor, vai ser pela dor. Mas que seja pelo amor, pela partilha, pela abertura, né? Então, levar isso, partilhar, é algo que a gente precisa treinar muito, a gente precisa exercitar, porque inconscientemente, às vezes, né, em algumas situações, a gente não partilha muito, porque aqui está confortável. Por que eu vou me preocupar com o meu irmão que está ali? Ele tem condições materiais, mas às vezes o que ele está precisando não está na razão monetária, está no olhar, no partilhar, naquele momento assim, você precisa de um café, você precisa de um abraço, você precisa se distrair, você precisa sair desse ambiente 4x4, né? Com vidros e janelas grandes e largas, e olhar para a natureza, né? Então, quantas pessoas que vêm para Casa Auros aqui passear no final de semana ou nas apometrias, e elas ficam assim, puxa vida, não é um momento, não é aquele momento, mas às vezes é o único momento que a pessoa tirou naquela semana para observar a natureza, né? A sincronicidade da natureza com a natureza, com os elementos da natureza. Então, isso é partilhar, né? Então, eu observo que as pessoas elas estão ainda muito carentes em partilhar, e que estão muito preocupadas consigo próprias. Eu não consigo nem cuidar dos meus problemas, por que eu vou ajudar o meu colega? Porque exatamente o caminho do auxílio mútuo é o teu remédio. Muitas vezes é o nosso remédio, né? Mas é isso, né, Lu? Né, Lu? Lu Sati. Tá bem profundo essas reflexões, assim, né? Eu também faço minhas palavras do Raghu quando, assim, o ego é algo importante, não é para ser destruído, né? É algo que precisa ser cuidado, né? Porque a gente questiona, o ego faz quem eu sou? Será? Faz uma parte de mim? O ego, ele ajuda a me defender do mundo? Ou é o ego que me faz com que eu me defenda de uma forma que eu agrida o mundo, né? Quando eu não flexibilizo a minha verdade com relação à verdade do outro, se eu sempre fecho os meus ouvidos para aquela dor do outro, ou ouvir o que o outro me traz, do que aquele que o meu comportamento afetou o outro. E se eu me fecho dizendo, não, o que eu estou fazendo é correto, e sempre vou estar correto. Então, isso é uma energia que aí eu gostaria de falar dos padrões energéticos vibracionais, né? Para nós termos uma expansão, isso eu estou falando do meu ponto de vista, da minha experiência. Eu preciso me permitir mudar esse padrão energético. Se eu me manter sempre como eu sendo a dona da minha verdade e a verdade do outro pode ser uma verdade, e eu chegar num equilíbrio, a minha verdade, a verdade do outro, uma nossa verdade, se eu fechar essa porta, eu sempre vou manter um padrão vibracional da qual não vai ser saudável para mim, né? E quando que você consegue expandir? Na minha vivência, quando eu aprendo a olhar a dor do outro, como a Ana falou, né? O compartilhar. Eu compartilho o que com o outro? Apenas, olha, você está precisando de um prato de comida, eu vou lá e compro um prato de comida. Eu trabalho no centro de Curitiba, muitas vezes, no horário do meu almoço,
eu saio com a minha amiga Emily para almoçar e às vezes eu vejo uma pessoa, uma criança, eu compro uma marmita ou um salgado, um refrigerante e oferto. É uma forma de suprir uma necessidade física dele. Mas eu sempre penso, será que ele agradece a Deus essa oportunidade de alguém dar comida para ele? Ou será que ele diz assim, poxa, agora eu tenho, mas amanhã eu não vou ter. Que hora que eu vou comer de novo? Será que ele olha por esse lado? Então, será que ele sabe praticar gratidão, né? Mas aí eu entro também numa outra esfera que é assim, o que é que pertence a mim, minha responsabilidade? Como a gente mencionou, a dor do outro é minha responsabilidade, se foi eu que causei, né? Mas se não foi eu o causador, eu tenho empatia pela dor do outro, e ter empatia pela dor do outro, não tentar ajudar, não tentar entender, não tentar mandar uma vibração de amor para essa pessoa, de acolhimento para essa pessoa, eu também estou me curando. Eu também estou praticando uma expansão. Por quê? Porque eu estou expandindo a minha luz, eu estou expandindo a minha energia, eu estou me doando, sem esperar nada em troca. Muitas pessoas fazem isso, mas esperam algo em troca. Não estou julgando que isso seja errado, mas cada um tem a sua forma. A empatia, ela é muito poderosa, mas também tem o seu limite. Eu sou empata, mas eu não carrego nas minhas costas a dor do outro. Uhum. Porque senão eu tiro do outro a oportunidade do outro estar passando pelo seu processo de aprendizado, né? E eu me desgasto. Então, eu queria tocar nesse ponto, que é o manter um padrão vibracional, que nem sempre é um padrão legal, positivo, né? É o tal da roda que nunca se finda. É o tal do padrão energético familiar que reverbera de gerações a gerações, porque se tornou um padrão de fala, padrão de comportamento, um padrão de pensamento. Aí se torna, como você falou, o bezerro, que um dia vira uma vaca, né? Mas continua sendo bezerro, porque segue um padrão, tanto de pensamentos, doutrina, né? Que acaba sendo uma doutrina. Você vai ser isso, você não vai ser aquilo, você não consegue ser aquilo. Então, isso tudo gera uma energia, e essas energias que vão ficando perturbadas, que vão ficando mais difíceis de você diluir isso, porque às vezes a pessoa por si, ela não consegue fazer isso. Então, eu não digo que a gente precisa, porque parece que é uma obrigação, é uma opção, o meu livre-arbítrio, como de todo mundo, né? Se a pessoa conseguir entender que eu preciso mudar, e essa minha mudança vai ser doída, mas eu vou encarar, porque assim não dá mais, já começou a um processo de tentar essa expansão. Vai conseguir? Eu tenho fé que sim, que a pessoa consegue. Porque se eu conseguir, eu acho que todo mundo consegue, né? Eu passei por muitas dores, muitas dúvidas, né? E eu onde encontrei força para isso? Na minha fé. E aí tem gente que vai falar aí, mas eu não tenho fé, e daí como é que eu faço? E daí, psicólogo Ragu, como é que a pessoa faz se a pessoa fala, eu não tenho fé? Vem para casa. Onde vai ser essa fonte? Vem para casa aulas que você tem Ragu, você tem Lu, tem um monte de gente aqui, terapeuta, que vai ajudar você. Inclusive, Ragu, eu quero te perguntar, quero te provocar aí, tá? Como que os mantras maravilhosos, lindos, sublimes, entoados por você, podem nos auxiliar neste processo para não derrubar, mas assim, ressignificar esse conceito mais oriental que o Ocidente tem dos mantras, né?
para a gente desocidentalizar os mantras, né? Desorientar os mantras no sentido de estar no Oriente e ocidentalizar harmonicamente os mantras da nossa vida. Porque, veja, você entrar em sintonia com os mantras, por exemplo, numa tomada de decisão, no momento difícil, no momento de saúde e doença, em que você está na transição, a gente precisa entender isso, porque é um processo curativo, né? E a gente precisa auxiliar as pessoas a entenderem e aceitar e compreender melhor o poder curativo dos mantras, porque auxilia demais, auxilia muito nesse processo, tá? Que a neurociência explica, né? Explica que ao entoar os mantras, nós conseguimos harmonizar a atividade, nossa atividade, né, neurológica, através das nossas ligações sinápticas, existe através, quando a gente entoa o mantra. Então, como que você traria os mantras no nosso dia a dia, no intuito de auxiliar nesse processo, de abrir nossa consciência, de conectar com essa energia sublime que é você entoar mantras, tá? Por gentileza. E ajuda a gente aí com os mantras. Vocês sabem qual é o primeiro mantra que a gente canta quando a gente vem para o mundo? Qual? A gente sai da barriga da mãe, qual é o primeiro mantra que a gente entoa? Ah, A gente chora e berra, né? dá aquela respirada nessa atmosfera maravilhosa, essa psicosfera aqui do mundo, e entra em desespero e grita, ai, é quase um ai misturado com on. Então fica, É verdade, eu não tinha percebido eu isso. quero voltar, mas é um som que é o mesmo som da criação, é um som transcendental, né? Sim. Então, assim, é o mantra mais famoso, é o Om, e é um mantra que meio que diz, ó, vim, vou ter que vencer de alguma forma. Eu estava ouvindo, aliado isso que você perguntou, com o que a Lu falou, eu fiquei muito perguntando na pergunta que as pessoas que começam a arriscar uma expansão da consciência fazem, que é se perguntar o que está fazendo aqui embaixo. É E, verdade. e aí, avançar mais um pouco e ver muita gente trabalhando para o outro, para Deus, para a luz no mundo, começa a se perguntar, mas qual é a minha missão aqui nesse mundo, etc. e tal, né? Como se cada um realmente tivesse de ter uma missão específica, assim, sendo que a missão básica, que é o, o maternal ali de virar um ser humano, Aham. seria no mínimo você aprender o que é ser um ser humano, né? Porque Exatamente. que as pessoas podem achar que ser um ser humano é ter uma missão de casar e ter filhos. Então, você pergunta para muita gente, as pessoas perguntam, qual é a missão da sua vida? Ah, a missão da minha vida é ser pai, é ser mãe, é ter uma família, é criar bem os meus filhos, os meus netos, os bisnetos e deixar os tataranetos. Então, a missão da pessoa fica restrita a quem está ali com ela, do lado dela e de quem ela gosta. Mas esse tipo de amor, que é o amor pela própria família, não parece ser um objetivo que vai fazer com que o mundo fique melhor. Não é você cuidando da sua própria família que o mundo vai virar um lugar melhor. Então a gente pode pensar, para quem tem muita dúvida, né? Qual é a missão da minha vida? Primeiro é virar uma pessoa, virar um ser humano. Mas para virar um ser humano, você tem que aprender quais são os valores de um ser humano. E o primeiro Exatamente. valor que a gente pode falar sem pensar, é a tal da palavra amor, que tem a ver com a palavra fé, que foi levantada aqui também.
É como se a fé sem amor não existisse. E o amor, para você amar alguém, você tem que ter a fé de que esse sentimento que você tem por alguém vai te completar, simplesmente pelo fato de você amar e não de ficar esperando de volta. A Lu, quando consegue dar presente, dar o alimento para as pessoas que precisam, ela sabe que muitas pessoas não são gratas, não tem nem cabeça para ter gratidão. Outras acham que quem está dando por obrigação mesmo, tem que ajudar, porque eu não tenho nada e você tem mais que eu. Mas ela faz provavelmente por amor, ela não faz porque eu vou dar porque eu quero ouvir um muito obrigado, eu sou muito grato, você salvou minha vida. Não, ela não está contando com isso. Ela dá por dar. Então, quando a gente começa a pensar qual a minha missão, como eu vou virar um ser humano e como eu vou entender o que eu vim fazer aqui embaixo. O primeiro valor é o amor. O amor só pelos seus? Não. O amor até por aquela pessoa que eu também falei no início, que vai ser bravo com você, que vai te ensinar pela dor, como você falou, mas, querendo ou não, é obrigação nossa tentar aprender, e a gente faz isso quase que naturalmente, né? E aí a gente vem para um mundo onde a gente vai aprendendo padrões, e muitos desses padrões que a gente, graças a Deus, também aprende, são os padrões da oração, são os padrões da prece, são os padrões do mantra, são padrões sonoros que nós vamos pregando e aprendendo e que salvam a nossa vida muitas vezes. Porque a gente pensa muito que os mantras são coisas dificílimas, que a gente tem que fazer um curso de Índia, de Oriente, mas, gente, um muito obrigado, um por favor, um com licença, um elogio para alguém, é um mantra de alguém que atingiu o nível de ser humano, de ser, de chegar num lugar e fazer com que aquele lugar saia melhor do que quando você chegou, aquela relação. Mesmo que você não vai receber nada em troca, vai receber em gratidão, você fez o seu papel e entoou o mantra, bom dia, que o dia de vocês seja agradável, que Deus se manifeste para você da forma que você entende que o seu dia. Muito obrigada por vocês estarem me ensinando na minha vida a ser uma pessoa melhor. E aí, com o tempo, você vai refinando esse mantra. Olha, eu entendi, eu aprendi que quando a gente faz uma oração antes de dormir, ou quando acorda, a gente demonstra a nossa gratidão. Tem os mantras do Ho'oponopono, que eles foram localizados, mas eles são basicamente um mantra natural do ser humano, que é eu agradeço, eu te amo. Quem que sabe de cor esse mantra? A Lu, a Ana? Eu não sei de cor ainda. Eu sinto muito Isso. e perdoo. Eu te e sou grato. Grato. Gente, que mantra poderosíssimo. E isso é natural do ser humano. Se uma pessoa não tem esses 4 padrões, ela não tem por que ela cantar nenhum outro mantra. Porque senão fica assim, mantra para ficar rico, mantra para a doença ir embora. Vira um produto que você compra no supermercado. E não Verdade. assim, o mantra tem que vir junto com a palavra amor. Então, se você entende que Om é o som que Deus usou pelo amor para criar os seres humanos, aí faz sentido você entoar o Om. Se você canta um outro mantra, Om Mani Padme Hum, que quer dizer que a joia do seu coração brilhe, salve o seu coração, que mais uma vez o coração é o centro do amor. Então, através não do órgão coração, mas do chakra coração, que é o mais importante, você aprenda a se doar para o outro. Aí faz sentido cantar
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Vou voltar aqui. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mas não precisa cantar para entoar um mantra, pode ser só falando sem melodia também. Você pega 20 minutinhos ali quando você acorda, você agradece pela sua vida, pela vida ainda existir no mundo, e aí você entoa Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. 20 minutinhos, você vai sair, seu dia vai começar de uma forma como você nunca imaginou. Ou se não quer falar esse mantra enorme, Om Mani Padme Hum, você pode falar só o Om. 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 Não quer falar mantra em sânscrito? Fala mantra em português. Muito obrigado, meu Senhor, minha deusa, pelo dia, pela minha vida, pelo alimento, Pai nosso que estás no céu. É um mantra poderosíssimo. Na hora de dormir, eu agradeço pelo meu dia, Pai nosso que estás no céu. Vê o que mais cabe para você enquanto som sagrado e declara isso para o mundo. Se você não quiser declarar só para você na sua mente, declara para o mundo, né? Fala em voz alta para que os elementais ouçam, para que os desencarnados ouçam, para que os encarnados, os animais, as plantas, o cosmos, os ETs, seja quem for, quando você entoa um mantra, ele atinge o cosmos inteiro, porque ele é um som transcendental. Eu sinto muito, ó mundo, que um dia eu estraguei, eu fiz mal. Você faz o mantra do Ho Oponopono para o mundo. Me perdoe tudo que eu fiz. Eu te amo porque eu mudei, eu saí da bolha. Eu agora sei que a minha missão de vida é amar. Então eu não preciso achar que a minha missão de vida é dar palestra. A minha missão de vida é amar. E é isso que a gente faz com as nossas missões, né? Eu sou uma enfermeira, eu amo pelo meu serviço. Eu tenho uma casa espiritual, eu amo pelo serviço que eu presto na minha casa espiritual. Eu tenho o dom do cantar, a minha forma de amar é essa. Eu tenho o dom da palestra, a minha forma de amar, de levar o bem para as pessoas é dessa forma. Então a gente vai descobrindo só um jeito de amar. E o mantra é um agente do amor, né? Legal, lindo, lindo, lindo. E o que você tem de mantra para nos oferecer hoje? Olha, eu já cantei dois, mas eu sei que quem ouve uma vez nunca quer só um. Uhum. Eu vou cantar uma música que é um mantra, mas é um mantra em português, é uma oração de louvor. Então, o nome do mantra é Velador Silencioso. Então, dentro de nós, a gente pode invocar aquele ser sagrado que nos ajuda e está conosco sempre, e que ele não diz nada, ou se diz, a gente não ouve. Então ele é como se fosse um ser que nos vela, que nos protege. Então a gente olha para dentro, e enquanto vocês ficam de olhos fechados, eu vou entoar algumas palavras, vocês vão sentindo e tendo um relacionamento com esse ser interno. Vamos lá. Ó velador silencioso, Deus de amor supremo, a tua luz nos inunda, ó velador
dá-nos tua graça divina, porque tu e eu, nós somos o eu sou. Ó velador, silencioso, eu sou. Namastê. Uau! Parabéns! Lindo, lindo, lindo. Olha que foi você cantando aí e expandiu do seu chakra aqui, do cardíaco frontal, a mistura de duas luzes, uma luz rosa com violeta, e foi expandindo assim, expandindo, 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 né? A energia do mestre Saint Germain, que ele trabalha exclusivamente nesse processo de expansão de consciência que nós estamos passando. Então, essa energia de Saint Germain, que é o mestre do sétimo raio, da luz violeta, que ele se expanda no coração de vocês cada dia mais, Rago, no seu coração, na sua alma, no seu chakra laríngeo, que sempre esteja harmonizado para você cantar e cantar e cantar. E você te lembra alguma coisa? Sim, sim. Eu não... É muito mais que a gente pensa, né, gente? É só a gente abrir a nossa boca É. e fazer com que o som que saia dela faça bem para alguém. Então, às vezes, as pessoas estão ali do seu lado, cabisbaixas, uma palavra que você dá para ela, você tá triste aí, mas você tá tão bonito hoje, você tá tão... Eu gosto tanto de você. Isso é um mantra muito mais poderoso que qualquer qualquer oração. É porque você está abrindo a boca e está saindo o coraçãozinho da sua boca. Então, é muito mais simples. Expandir a consciência é você dar amor. Isso. Nesse mundo nosso que passa por esses processos de transição, por complexos muitas vezes, mas estritamente necessários, porque nós estamos aqui, nós somos o que somos hoje por uma questão cósmica, divina, né? Então, nós vamos conseguir sim, e que todos nós possamos entrar nessa caravana de amor, de expansão de consciência, que nós possamos compreender a tarefa, que pode sim se tornar uma missão se nós entendermos esse propósito, mas ainda é uma tarefa, né? O caminho missionário, ele é um caminho muito mais ascensionado, então a gente vai chegar lá, né? A gente chega lá. Então vamos começar pela tarefa. Tenho a tarefa de ser Rago, tenho a tarefa de ser Lu, tenho a tarefa de ser Ana, né? De levar aí essa expansão com a Casa Auros e com todos vocês, tá bom? Eu acho que o Instagram está mostrando aqui que já vai encerrar, não sei. Aqui, já deve estar mostrando aqui. Mas, Rago, queria agradecer imensamente pela tua participação. Lu, também, pela sua participação. E gostaria de uma palavra final de cada um de vocês aí, para que as pessoas que estão assistindo possam entender esse processo. Que nós estamos juntos, unidos. Agora a Lu começa. Olha, enquanto você estava entoando o mantra, eu viajei, demorei um pouquinho para voltar. Foi bom, muito bom, uma vibração muito boa. Não, eu quero deixar assim para as pessoas que, por mais dificuldades que vocês estejam passando hoje, agora, precisando de uma luz, de um guia, de uma orientação, de alguma coisa, tenham fé que isso vai passar. E tenham fé, como foi falado aqui, quando vocês abrirem suas bocas para falar algo negativo, fale algo positivo.
Eu estou sofrendo, mas eu vou vencer. Não é justo, mas a justiça será feita na hora que o Pai Celestial quiser, na hora que for preciso. Eu não quero passar por isso, mas se eu preciso passar, é porque algum motivo tem. E eu vou encarar. E nós estamos aqui, né? Com os nossos corações abertos. Não foi fácil para cada um aqui que está nessa live agora, falando com vocês. A nossa caminhada não foi fácil. Eu acompanho a Ana, minha irmã. Eu sei as lutas que ela tem, ela sabe as minhas, né? Mas tudo vale a pena. Porque, como foi falado, nós temos um propósito. Eu posso falar por mim, eu posso falar pela Ana, e sei que o Rago também tem um propósito de servir a luz, de servir a espiritualidade, de servir as nossas egrégoras, né? Para que a gente possa ajudar a quem precisa. Eu falo por mim agora, porque um dia eu recebi uma ajuda da espiritualidade, do mundo espiritual, de uma egrégora que eu nem sabia que eu tinha, que me acompanha, não é, mas está comigo. Então, Família espiritual. minha família espiritual, eu quero deixar isso para vocês. Não fiquem tristes. Quando ficarem tristes, pensem, tem um porquê e eu vou aprender o porquê. E aí, depois disso, o que eu faço com isso? Aí é uma outra live, né, Ana? A gente vai ter uma próxima, continuando, é a segunda parte, tá? Parte 2. A parte 2. Rago, quais são as suas palavras para que a gente possa encarar o desafio aí da nossa expansão? Então, essas duas irmãs maravilhosas, irmãs mais experientes que eu sou só um gurizinho aqui que estou buscando também, passou também por muita coisa, e hoje em dia só quer abrir o coração e levar o que eu puder de bem. Se vocês me permitirem, não sei se a Ana ainda vai falar alguma coisa, mas para agradecer ainda mais, cantar uma musiquinha de 1 minuto no final, para que a gente termine essa live com ainda mais luz, né, dessa Casa Auros. A música que eu vou cantar tem a ver com a Casa Auros, então eu acho melhor, eu acho que vai então ser encerra bom. Aí cantando, vai. Você já pediu, então vamos lá. Quer falar mais alguma coisa antes? Quero, que eu amo vocês e que eu gostaria que vocês permanecessem sempre conectados nessa luz e nessa frequência de amor. O amor que habita no meu coração reside e multiplica no coração de vocês e dos vossos familiares. Meu coração está aberto. Gratidão, tá bom? Obrigado por terem assistido, todos aí que estiveram conosco. É uma música que a gente conhece, mas é uma homenagem à Casa Auros e a um personagem dela que eu amo muito e que está sempre comigo quando eu tomo meu cafezinho. Então você já sabe de que eu estou falando. Ô, vovó! Se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Desse jeito. Se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longas e fio, lá no seu Jacutá. E numa casinha brancas e fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho toscos e fio, com sua rosário na mão. Pensa na vó Benedita Benguela, fazendo oração. Pensa na vó Benedita Benguela, fazendo oração. Eu adorei as almas. Salve todos os pretos velhos que nos acolhem, por favor, e que nos ajudam nesse processo de expansão da consciência, esses pretinhos amados que nos acolhem e que nos cuidam com muito amor. Gratidão, namastê, axé, saravá para todo mundo. E a gente vai ter uma outra live, tá, Rago? Você já está antecipadamente convidado aí. Nós vamos falar de processos, de desafiadores
do nosso planeta aí com relação à nossa espiritualidade. Vamos trazer mais mantras, nós vamos trazer reiki ao vivo e vamos também trazer a conexão com o nosso patrono da Casa Auros, seus 7 encruzilhadas, que vai vir falar com todos vocês e dar aquele axé. Tá bom, gente? Grande beijo para vocês, para quem esteve aqui conosco, os meus irmãos de Orlando. Um beijão para Amanda, para Mari, para Dani, para todos vocês, que eu não lembro os nomes agora, na cabeça não ajuda, mas a gente vai fazer uma live, viu? Uma apometria coletiva exclusiva para o pessoal de Orlando, para vocês. Nós vamos fazer isso online, para que vocês possam receber isso, essa bênção. Tá bom, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos? Obrigada, gente. Rago, muito obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada. Lu, beijo, querida. Obrigada, gente. Beijos.